Peço a proteção de Deus em meu e em nome de todos nós. Cumprimento a todos com um bom dia. Registro o quórum legal, por isso dou aberta mais uma sessão deste tribunal, em duas reuniões, a ordinária e a administrativa de número 16 deste ano. Cumprimento a Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral, e estendo esses cumprimentos a Raimundo Miquílicos, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior, aos auditores Yara Santos, Mário Filho e Alípio Reis Firmo Filho. Procurador Dr. Carlos, mais uma vez nos honra, como procurador e guardião do regimento, e tendo a satisfação pessoal de ter também a minha secretarial, o doutor Mirtilo Levi Júnior. Me perdoe a rapidez das palavras, tentando recuperar o tempo perdido, o ganho numa missa da Páscoa e das Mães, celebrada por Dom Mário, a quem agradeci. E nesse correr, comunico que o Instituto Rui Barbosa, doutor Érico, solicita a indicação de um servidor da Escola de Contas para o Comitê de Aperfeiçoamento Profissional. Vossa Excelência tomará as providências. Da Câmara para a sessão de outorga da medalha Guilherme Moreira, Anicim Pazuello, 15 de maio, às 10 horas. Estamos a agradecer. Da Câmara de Manacapuru, para a outorga do título de cidadão de Manacapuru, ao deputado Sinésio Campos. Eu me lembrei, conselheiro Miqui, de nossas conversas. Se Vossa Excelência estiver em forma, é amanhã, dia 16, às 9 horas, certo? O outro Manacapuru é Júlio Pinheiro, mas Júlio Pinheiro está acamado e até justifico a sua ausência. Também o faço, por ordem do tribunal, está em viagem o conselheiro Lúcio Albuquerque. Da Secretaria de Cultura, agradecendo a presença do conselheiro Pinheiro no Centro de Estudos Superior de Parintins, com a equipe toda do Tribunal do Meio Ambiente, 4 com ele. Ofício da Amazonprev, senhores conselheiros, solicitando ao Amazonprev prorrogação por 60 dias para a apresentação dos processos face das novas normas de adaptação da resolução de número 02 deste 2014. A DEJU e a SESEC e nós encaminhamos a Vossa Excelência de forma favorável. Alguém quer se manifestar? Prorrogado o prazo. Convite para o lançamento do livro Golpe Militar no Amazonas, Crônico e Relatos, de Paulo Figueiredo. Parabenizo. Amanhã, sexta-feira, 19 horas, na Livraria Saraiva, do Manauara. Eu credencio o eminente conselheiro Júlio Cabral. Que horas é, excelência? 19 horas no Manauara, Livraria Saraiva. E, finalmente, o ofício 415 do DEPRIM, encaminhando a relação dos termos de ajuste julgados na sexta sessão da primeira Câmara. Parabéns, conselheiro Miquiles, para serem homologados. Submeto. Pelo assentimento, aprovados. E ainda, perdoe-me, o requerimento do eminente conselheiro Raimundo Miquiles, prorrogação de vista nos processos 330, 1493, de 2012, até a primeira quinzena de junho, preferencialmente até o dia 11, que dia 12 começa a Copa. Indicações e propostas. Ofereço a palavra a todos. O decano presente tem precedência. Só para pedir doutor... a retirada de pauta, da minha pauta do processo 10.264 de 2013. Por favor, excelência. Eu queria pedir permissão plenário para registrar 2 aniversários decorridos no dia de ontem, em que até o cerimonial só veio me avisar às 14 horas, da desembarcadora eleita Graça Figueiredo e ainda do doutor Davi Alves Melo Filho, para que eu possa parabenizar em nome da Corte pelo transcurso de seus aniversários. Presidente. Pois não, no curso. É apenas para pedir também a retirada de pauta do processo 7047-2013. Retirado. Meu ilustre procurador-geral, doutor Carlos Alberto. Presidente, é para fazer uma lembrança que amanhã, dia 16,
Faz 2 anos que a Lei 12.527, conhecida como Lei do Acesso a Informações Públicas, ela entrou em vigor. A Lei da Transparência? Não é a Lei de Transparência, presidente, é a Lei do Acesso à Informação. A Lei da Transparência é a Lei Complementar número 131, conhecida como Lei Capiberibe. A Lei do Acesso à Informação, ela foi publicada, homologada, foi sancionada e publicada no dia 18 de novembro de 2011 e entrou em vigor com um vacatio legis de 180 dias, no dia 16 de maio de 2012. Portanto, fazem 2 anos. Nesses 2 anos, que no Brasil não há um órgão específico para implantar e cobrar a implantação da lei, qualquer entidade, qualquer órgão pode carregar essa bandeira. O Ministério Público de Contas, que atua junto a esse tribunal, vestiu essa camisa e carregou essa bandeira nesses 2 anos. E fizemos um balanço do que ocorreu. Esse balanço está no nosso site, tanto para o município de Manaus, secretarias de Estado e também os municípios, né? Os municípios, paradoxalmente, eu digo paradoxalmente, por estarem mais longe, foi quem melhor respondeu às pressões do MPC. E o Tribunal de Contas tem sido bem rigoroso, tem aplicado admoestações diversas aqui nas representações. Eu ainda iria mais, faria um apelo para que aquelas decisões que estão mandando juntar as representações das contas, eu faria um apelo para que, na verdade, fossem repensadas essas questões, porque a conta pode ser julgada 2, 3 anos depois. Enquanto isso, essas pessoas ficam livres aí, sem portais de acesso, sem portais de transparência, para fazerem convênios, outras coisas que a lei veda, né? Nesses 2 anos, nós tivemos grandes parceiros na implantação da lei. Eu não vou dizer que o tribunal foi o grande parceiro, porque seria chover no molhado, né? O tribunal tem sido grande parceiro em todas as formas, mas eu quero aproveitar a oportunidade, a caixa de ressonância que é esse plenário, para fazer uma homenagem a algumas entidades e pessoas que nos ajudaram. Não vou ser muito longo. Jornais escritos: A Crítica, o Amazonas em Tempo, o Diário do Amazonas. Rádios, canais de TV A Crítica, TV Amazonas, TV Tiradentes, TV Amazonsat. Rádios: Rádio Difusora do Amazonas, Rádio Amazonas FM, Rádio Tiradentes, CBN Manaus. Blogs: Portal do Holanda, Blog da Floresta, O Outro Lado da Moeda, D24AM, A Crítica Digital, Portal G1, Radar Amazônico, Blog do Sidoca, Blog do Ronaldo, Blog do Marcos Santos. Gestores públicos: Silvestre de Castro Filho, do Amazon Prev, fez um trabalho exemplar. Odenildo Sena, da SEC, fez um trabalho padrão para esse país todo. Ayrton Ângelo Claudino, da CEPLAN, também fez um bom trabalho. Tiago Monteiro de Paiva, da Prodan. Maria Olívia Ribeiro Simão, da FAPEAN, e um servidor engajado, que sem ele nós não teríamos alcançado esse trabalho, Amaro Júnior, desse tribunal. E um cidadão vigilante, que eu nem conheço, nunca vi essa pessoa, mas ele nos manda carta toda semana e acompanha. Eu nunca vi essa pessoa, Lúcio de Sá Barbosa. É só, presidente. Esse é o eterno vigilante, o único guião do conselheiro Miquiles. Agradeço e creio que a sociedade como um todo tem acompanhado a facilidade de acesso às contas, né, deste próprio tribunal, da Assembleia Legislativa, do governo do Estado, e o procurador realmente sempre foi um batalhador por isso, né, e um cobrador. E, graças a Deus, hoje nós temos o próprio Diário dos Municípios publicando, depois o portal que é conjunto, para que... Porque, para mim, me perdoe a minha ignorância, procurador, a lei de acesso é um acesso à transparência. Eu vejo que essas leis têm o mesmo objetivo. Elas
se encontram, né, no objetivo da sociedade ter o seu olho vigilante. Mais alguém quer a palavra? Conselheiro Miquiles. Todos dois estão bons. Eu sempre reportei esse assunto da transparência e eu acho que isso é muito importante quando a comunidade local tem acesso a essas informações. E não adianta você publicar no diário, por exemplo, no Diário Oficial dos Municípios, no Diário Oficial do Estado. Eu sempre falei aqui, o tribunal exigindo, por exemplo, a publicação do balanço no Diário Oficial do Estado, exigindo a publicação dos editais no Diário Oficial do Estado. Eu acho que tudo isso é necessário e essas informações seriam interessantes para a comunidade que vive lá no interior. E nós sabemos que no interior, atualmente ainda, apesar de toda a tecnologia, né, de satélite, não sei o que mais, e a minha época é da fumaça, do tambor, né? De sorte que nós ainda vivemos no interior do estado sem esse tipo de tecnologia, né? A internet, que às vezes aqui dentro do tribunal não funciona, cai, né? Então, isso é muito importante no papel, né? No papel é muito bonito. Agora, na prática, que eu acho que está faltando ainda muito para que sejam implementadas essas leis, né? Então, eu penso que exigir e punir o gestor lá do interior porque não publicou os dados no portal de transparência, na minha avaliação, ainda depois que estiver implantado, toda essa tecnologia, né, estiver funcionando no interior do estado, tudo bem, aí eu concordo. Por enquanto, eu acho que não é razoável. Bem, respeito a posição do conselheiro Miquiles, mas os órgãos de comunicação têm tido todo o acesso e publicam, né? Eu, às vezes, sei que eu recebi as minhas férias pelo jornal A Crítica. Entendeu? Até, pessoal, para ter um detalhe, me perdoe, assim, ser pontual comigo mesmo. Obrigado. Já até pedi que apartem a minha férias do meu vencimento. Por favor. Entendeu? Distribuição por sorteio. Número 1, Júlio Cabral. Número 3, conselheiro Júlio Pinheiro, que está ausente por doença. Doutor Érico, seu lote, conselheiro número 6. Ari Moutinho Júnior, vice-presidente número 2. Yara Santos, número 7. Mário Filho, 5. Auditor Alípio, número 4. Julgamentos adiados. Senhor presidente. Desculpe, auditor. Ouço-lhe. Na verdade, eu ia fazer essa comunicação na fase da indicação e proposta, mas esperei aguardar o início do julgamento. É que eu estou comunicando ao plenário que, monocraticamente, eu concedi abrir prazo de 5 dias para o doutor Epitácio de Alencar Silva Neto, que é presidente da Comissão Geral de Licitação do Estado, para apresentar justificativas referente a uma representação formulada pela empresa Agreco Energia Locação e Geradores Limitada, em que ela se vê alijada da possibilidade de participar. Então, ela interpôs essa representação, achei razoável os argumentos.
mas principalmente porque os índices de liquidez postos nesse edital e que servem, que balizam a possibilidade ou não de participação no evento, nós não temos condições de saber via edital se eles estão fundamentados. E a Lei de Licitações e Contratos, no artigo 31, parágrafo 5º, ela exige que esses índices, quando utilizados como critério de licitação, que é o caso, eles estejam devidamente justificados no processo administrativo. Não se está a dizer aqui, eu queria registrar, que o doutor Epitácio não providenciou essa justificativa. Apenas nós estamos, por medida cautelar, por uma questão de prudência, ouvindo o senhor Epitácio a fim de que ele comprove essa justificativa no processo administrativo. E, a partir daí, dar sequência ou não ao pregão. Mas existe, então, uma suspensão, tá? Pedido de suspensão à medida cautelar, que eu estou concedendo, e abrindo 5 prazos. Esse é o registro que eu queria fazer. Obrigado, auditor Alípio. Julgamentos adiados. Eminente conselheiro Júlio Cabral, com vista ao conselheiro Raimundo Miquiles, processo 2381 de 2013. Presidente, eu peço a palavra antes do conselheiro Miquiles. A palavra é do relator. O voto vista do conselheiro Miquiles são regulares com ressalva sem multa. É a única diferença no voto visto dele. E eu peço a Vossa Excelência que eu olhei um pouco o processo e conheço a pessoa e creio que, nesse caso específico, eu que sou rigoroso, chato com o problema do ACP, eu diminuo a multa em 50%, Excelência. Ou seja, Específico. Vossa Simplesmente Excelência... pelo caso do gestor que conheço e sei da probidade dele. Vamos, me perdoe, doutor Érico, arredondar R$6.000, é 12,55, a metade seria 6.025,27 centavos. R$6.000, Excelência, R$6.000. R$6.000. Pronto. Harmonizado, conselheiro Miquiles. Creio que... É atraso de ACP. Creio que somente essa... A divergência é só no ACP. Vossa Excelência não multava no ACP. Conselheiro Exatamente Cabral. porque houve um pedido de reabertura de competência, então eu entendi que não caberia a multa. Por isso eu estou propondo a regularidade com ressalva, mas sem multa nesse caso. Mas me perdoe, conselheiro Miquiles, no caso do ACP, o atraso existe? Exatamente, porque ele entregou dentro do prazo e pediu reabertura, e me parece que aí não caberia a aplicação de multa. Não há mais de um mês de atraso, é isso? Isso. Então eu estou votando pela regularidade. Bem, com pacificado quanto ao mérito. ressalva, sem multa. Divergência não já pacificada, Júlio Pinheiro, que não se aplica multa. Conselheiro Cabral, relator da matéria, aplica multa por 6 meses no valor de 6.000 e sua fração em reais. Conselheiro Miquiles crê que não houve atraso por reabertura de competência e suprime a multa do ACP. Em discussão. O atraso, Excelência, é janeiro a novembro. Por isso que eu não tirei não retirei toda a multa. Então, mantenho, infelizmente, a multa de R$6.000, diminuída já dos 12.000. Que eu sei que a divergência aqui do plenário, exceto o conselheiro Pinheiro, é quando é superior a 30 dias, é pacificado a multa. Quando é inferior, não, há divergências. Conselheiro Miquiles, mantém sua posição? Mantenho a posição. Não há multa superior, atraso superior a 30 Regular dias? com ressalva, sem multa. Mas, conselheiro, eu fiz uma pergunta a Vossa Excelência. Algum atraso é superior a 30 dias após a reabertura de competência? Não. Por isso mesmo Certo. que eu estou sugerindo a... Em discussão a matéria. Já temos 2 votos. Ouvirei o doutor conselheiro Érico. Com o relator. Com o relator. Vossa Excelência, conselheiro Ari. Excelência, com a devida venha, com a divergência levantada pelo eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Eu vou ter que emitir o voto, né? Está 2-2. Eu não tive acesso. Em dúvida,
eu acompanho a divergência e decido regular com ressalvas, sem multas e recomendações. Presidente, temos a honrosa visita do nosso brilhante advogado, Miquel Fernandes, seu colega no parlamento do Estado do Amazonas como deputado. Cabe o registro. Endosso de forma dupla. Eu também, Excelência. Tripla. Gosto muito de mestre Miquel Fernandes. Ele e do irmão. Bem-vindo, doutor Miquel. Vamos então agora ao processo ainda de vossa... Não, aqui é Júlio Pinheiro, fora de pauta, retirados, né? Toda pauta é Júlio Pinheiro. Sim. Auditor Mário Filho, retirado. Pauta ordinária. Continua Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral. Processo 2030-2009, prestação de contas de Dilmar Ávila, prefeito do Maranhão, 2008. Há uma série de vistas. Raimundo Miquiles, ressalva em convênios. Todas as ressalvas e mudança aritmética de valores são de autoria do conselheiro Raimundo Miquiles. Quanto ao mérito, Vossas Excelências estão pacificados, né? Todos são pela irregularidade. A divergência é só aritmética. Senhor relator. As suas multas vão a 60 mil, dos conselheiro Miquiles a 30. Não, eu indago ao conselheiro Érico. Vossa Excelência está sugerindo ou para retirar a multa do... Porque aqui no meu... Mas Não. a observação é do conselheiro Miquiles. Eu também. Não, tá, há uma do conselheiro Érico. A do Miquiles... Quanto a mim, se me permite explicar, é que eu verifiquei que o prefeito foi prefeito apenas de abril a dezembro, e Vossa Excelência está multando de janeiro a dezembro. Então, ele não era o prefeito... No caso do ACP, conselheiro Érico? Sim. Então, proponho a multa para esse senhor Dilmar de abril a dezembro apenas, não de janeiro a dezembro, porque ele não era o prefeito de janeiro, fevereiro e março. Segundo o que eu pude apurar, né? Ele era prefeito de 29 de 4 de 2008 a 30 de 5 de 2008. Ainda era ele. Pois é. Menos ainda. Então. Não, aqui eu verifiquei de abril... Os atrasos foram em 29 de 4, 29 de 4 de 2008. Está complicado aqui. Uhum. Excelência, como está complicado, eu mantenho o meu voto todo na íntegra. Como há essa dúvida, a dúvida é sempre eu acompanho o destaque, acato somente o destaque do conselheiro Érico de Terre Silva. Contra o ACP. Exato. Reduzindo a multa. O número de meses, consequentemente. Né? Ao que me parece, pelo período, são 8 meses de atraso. Ele já entrou no final do mês de abril. Conselheiro Miquiles, Vossa Excelência tem divergências. Concorda parcialmente com o relator, fazendo ressalva de convênios, pacificado? Quanto ao valor da multa, eu estou propondo o valor apenas porque em 2008 não existia ainda multa por mês de competência. Isso daí já foi aceito pelo relator. Agora tem uma divergência representativa numa aplicação de penalidade que Vossa Excelência multa em 16 mil ou 1.644, conselheiro Miquiles? 1.644,89. Tá bom, 16 mil, é a multa. Mais 3.289,73. 1.644 pelo não atendimento no prazo fixado à diligência do tribunal. Exclusão da multa pelo atraso no encaminhamento do relatório de gestão fiscal. É que esse voto, como bem observou o conselheiro Érico, ele tem 2 administradores num só exercício. Então, as multas são distribuídas de acordo com o período e a penalidade que cada um cometeu. Não é? Então, essa é a divergência.
que, a rigor, torna-se a divergência maior, consideração em débito de 17 mil pela não comprovação da regularidade na aplicação dos recursos públicos. E em que o conselheiro Miquiles discorda dessa multa, é a pontual, a discordância pontual é essa, o resto é só... A ressalva de convênios e a multa pelo atraso. Os valores são representativos já, tanto de um quanto do outro. Quanto ao mérito, ambos irregular. Quanto ao ACP, pacificado. Vou colher os votos. Eminente conselheiro Érico Desterro. Com o relator que acatou a minha sugestão, não é isso? Certo. Então, pronto. E Vossa Excelência, conselheiro Edmoutinho Júnior. Com o relator, após ter acatado a sugestão do eminente conselheiro Érico Desterro. Aprovado o voto Júlio Cabral, excetuando-se o valor do ACP, que passa a ser por multa de 8 meses do valor atual, com a divergência Raimundo Miquiles. Retirado de pauta o 10.264. Permanece em pauta, conselheiro Cabral, processo de Vossa Excelência, número 6.499/2013, é um recurso de Carlete Souza Maciel, aposentadoria. Vossa Excelência toma conhecimento. Concede provimento a destaque. Érico Desterro. Sou eu que estou com a palavra ou é o relator? Eu mantenho. Vossa Doutor Excelência, Érico. conselheiro Érico. Então, senhor presidente, o meu voto é no sentido de manter a decisão inicial, que foi da relatoria do conselheiro Lúcio Albuquerque, inicialmente. E essa decisão julgou legal a aposentadoria. A primeira decisão julgou legal a aposentadoria. E aí houve um recurso da senhora Francisca da Silva Ribeiro, de revisão, em que ela solicitou ao tribunal a inclusão de uma gratificação. Olha a que ponto nós já estamos chegando. O tribunal agora, também, via recurso da parte, está determinando ao poder público que inclua uma parcela na aposentadoria. Conselheiro Érico, por favor, já lhe atrapalhando. Não. Me repita o nome da interessada do recurso? Da recorte. Então eu estou equivocado. Porque não foi esse o nome que Vossa Excelência falou. Foi Francisca da Silva Ribeiro, 1 minuto. Sim, mas vamos ver onde está o problema. Carlete de Souza Maciel. Quem é Carlete? É a recorrente. Calma, vamos lá. Mas o assunto é o mesmo, ela quer revisar... Pode ser que eu tenha que me equivocado. Vou ao seu voto, Excelência. Qual é o número do processo, Excelência? 6.499, 2013. Eu estava me referindo ao processo 764-2014, que é logo em seguida, e que também é um destaque nos mesmos termos. Não é verdade? Sim. Ou seja, o assunto que nós estamos discutindo num é idêntico ao outro. Então, pedindo escusas apenas pelo fato de eu ter... Então vamos julgá-los em bloco. Seria interessante. Perfeito. Muito bem. Voltando ao que interessa, deixando os nomes de lado. No caso, e agora sim, falando da senhora Carlete de Souza Maciel dos Santos, o assunto é o mesmo. Ela recorreu ao tribunal. Obrigado. Só que ela recorreu através de um recurso ordinário. No caso dela, e aí eu me penitencio porque de fato não é exatamente a mesma situação, porque no caso dela houve um julgamento pela ilegalidade da aposentadoria. E o tribunal julgou ilegal, mas ela, inconformada com isto, e aí sim ela tem legitimidade para recorrer, ela pede a correção do julgado
pela legalidade com o consequente registro do ato da retificação de aposentadoria. Mas a decisão do processo julgou ilegal o ato de aposentadoria que concedeu à senhora Carlete de Souza revisão do seu original ato aposentatório. O citado processo tratava da revisão concedida na aposentadoria da interessada, que passou a calcular o adicional de 30% sobre o provento previsto para os servidores da última classe da carreira, em cima do vencimento básico e mais as vantagens, e não apenas sobre o vencimento básico, conforme concedido no ato inicial. É visível a não recepção da norma adotada pelo conselheiro relator, qual seja artigo 120, inciso 3 da Lei 1178/71, pela atual Constituição, não se tornando possível a concessão do benefício aos proventos da segurada, pois o mesmo violaria a disposição constitucional. Então, no meu modo de ver, o recurso não merece provimento, devendo permanecer a decisão proferida do processo 1996-2013, que é pela ilegalidade e negativa do registro da revisão de aposentadoria da senhora Carlete. Entenda-se. Qual é o processo, Excelência? O número que Vossa Excelência falou? 1996-2013. Esse é o processo que nós estamos discutindo? Não, é o... Ah, o anterior. Sim. Sim, sim. Veja bem, ela já tem uma aposentadoria. Aqui não se está retirando a aposentadoria. Ela já tem uma. Num processo em que se fez a revisão da aposentadoria dela, o tribunal julgou pela ilegalidade daquela revisão. Atentem bem, ela já tem uma aposentadoria. Pleiteou uma revisão e o tribunal julgou ilegal a revisão. Ao se decidir agora, ou por rever a decisão anterior, nós estamos, na realidade, aceitando a revisão da aposentadoria dela para acrescentar 30%, o que, na minha análise, não cabe ao Tribunal de Contas fazer. Não é na esfera do Tribunal de Contas fazer. Por isso que este processo tem em tudo semelhança com o outro que nós julgaremos em seguida. Embora façamos bem em julgar apartados, porque há alguns aspectos diferentes. Inclusive o fato de que, neste caso, a revisão foi julgada ilegal e naquele outro, não. É uma aposentadoria ainda e foi julgado legal e nós estamos julgando pela legalidade. Então, neste caso especificamente, o meu voto é pela negativa do recurso, do não provimento do recurso e a manutenção da decisão que julgou ilegal a revisão da aposentadoria da senhora Carlete de Souza Maciel dos Santos. Se eu não me fiz entender adequadamente, eu creio, senhor conselheiro doutor Érico Desterro, que eu entendi. Há uma aposentadoria votada pela legalidade pela Corte. Insurge-se a interessada porque não foi incluído um percentual de 30%. Isso. O tribunal vota e rejeita. Ela recorre contra essa decisão. Contra essa decisão. Senhor relator, Vossa Excelência com a palavra. Eu peço desculpas e acato o voto de vista do conselheiro Érico, Excelência. Pacificado. E eu peço vista do processo. Não. Da dona Carlete. Vistas ao conselheiro Raimundo Miquiles. Próximo processo, como já anunciado. Obrigado, meu tio. 764/2014, também de revisão, desta feita interposto por Francisca da Silva Ribeiro, referente ao processo 2845 de 2011. É relator Júlio Cabral. O destaque, conselheiro Érico. Senhor relator, o start é vosso. Excelência, eu quero ouvir o voto, o nobre conselheiro Érico.
eminente conselheiro relator, trata-se de assunto parecido com o anterior, muito embora aqui o recurso seja de revisão, e já há um problema aqui, porque não identifico entre as razões para se recorrer através da revisão, esta que ela pretende. Então, o recurso escolhido já não é o adequado. Superada essa fase, se assim entenderem vossas excelências, também no mérito não assiste razão à recorrente, e não há razão porque a decisão originária do conselheiro Lúcio Albuquerque entendeu por declarar legal e registrar o decreto de 18 de março de 2011 que aposentava, e me desculpem a rouquidão da voz, é que eu também estou gripado, mas compareci. Da senhora Francisca da Silva Ribeiro, então, o processo original deste tribunal julgou legal e concedeu o registro. Então, por que razão ela recorreu? Porque entende ela que teria direito a compor a sua aposentadoria uma parcela de gratificação de risco de vida. Ainda que ela tenha razão, e eu nem entro no mérito, se sim ou se não, o certo é que não cabe, eu tenho insistido neste ponto, a este tribunal fazer-se administração pública, ou fazer as vezes da administração pública, e fazer o que a administração pública não fez, que é conceder a ela a gratificação de risco de vida, se ela tem razão, que eu não sei se tem. Então, agora, se isto vingar, vai ser assim. Nós vamos virar aqui a instância revisora das decisões administrativas do Estado do Amazonas, dos municípios, quando não é esta a nossa competência. Eu não identifico, no artigo 70, 71 da Constituição Federal, competência para o Tribunal de Contas fazer isto. Cabe a nós, Tribunal de Contas, dizer se a aposentadoria que foi para cá enviada é legal ou é ilegal. Tenho insistido nesse ponto e, por isto, entendo que o tribunal não deve conhecer desse recurso preliminarmente. Se entender o tribunal que deve conhecer, então é caso de se negar provimento, porque não cabe ao Tribunal de Contas incluir parcela de gratificação dos proventos da aposentadoria de ninguém, a não ser dos seus próprios servidores. Excelência, é como eu voto. Eu peço desculpa, eu vou retirar de pauta. Retirado de pauta. Pedido de vista do conselheiro Raimundo Miquiles, processo conselheiro Júlio Cabral, 645/14, vista. Os demais processos da pauta Júlio Cabral, dou por aprovados. Eminente conselheiro Raimundo Miquiles, nenhuma observação em contrário aos vossos relatos. Pauta aprovada do conselheiro Miquiles. Só vou citar que os processos do conselheiro Júlio Pinheiro, por ausência, por motivo de saúde, estão fora de pauta. Passo a pauta de Vossa Excelência, conselheiro Érico. E o inicial, a pedido de vista do conselheiro Miquiles, no 1977-2011. Maternidade Zilda Marinho. Eminente conselheiro Érico, no vosso processo, do vosso relato de número 10.177 de 2013, há uma solicitação de vista, de defesa ou sustentação oral, por parte do eminente causídico Juarez Frazão Rodrigues Junho. O processo, repito, 10.177, prestação de contas da prefeita de Santa Isabel do Rio Negro, 2012. Farei um breve relato antes da sustentação oral. Como disse Vossa Excelência, trata-se da prestação de contas
do município de Santa Isabel do Rio Negro, referente ao exercício 2012. E, durante a instrução processual, participaram dessa instrução o órgão técnico, a comissão de inspeção e a diretoria de obras do tribunal. Houve notificação à responsável, que solicitou prorrogação de prazo para se defender, o que foi deferido, mas, ao fim, não apresentou qualquer defesa. A única que se defendeu no processo foi a senhora Valdívia Ferreira de Alencar, secretária de Estado da Infraestrutura do Amazonas. A DICOP pede a desaprovação das contas com glosa de despesas. A DICAMI segue o mesmo caminho, pedindo a desaprovação das contas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, concorda com ambos os órgãos técnicos e também pede a desaprovação das contas. É o breve relatório. Eu queria pedir auxílio ao plenário, porque também, antes de conceder a palavra a Vossa Senhoria, doutor Juarez, o conselheiro Miquiles tem uma série de manifestações. Vossa Excelência me permite conceder primeiro a palavra à sustentação oral? Doutor Juarez, é uma honra ouvi-lo novamente. Obrigado. Senhor conselheiro presidente, senhores conselheiros, eminente relator, doutora Yara, auditora, senhores auditores, senhoras e senhores aqui presentes, meu cordial bom dia a todos. Senhor presidente, como bem relatado pelo eminente conselheiro Érico Desterro, cuida-se na espécie da prestação de contas da senhora Eliete da Cunha Beleza, prefeita que foi de Santa Isabel do Rio Negro no exercício 2012. Na verdade, Excelência, venho a esta tribuna mais para fazer um apelo ao relator do que adentrar no mérito da prestação de contas. Não há nenhum reparo a fazer ao relatório. A gestora foi regularmente citada, notificada para apresentar defesa e não logrou êxito nesta apresentação. Mas, Excelências, eu trago à ponderação deste plenário algumas circunstâncias que não são estranhas a este tribunal. É bem sabido que os gestores, em final de mandato, eles sofrem algumas adversidades na obtenção de documentos, na obtenção do acervo documental de sua responsabilidade, para que possam, então, apresentar justificativa, razões de defesa perante essa corte e perante outros órgãos de controle. Então, não raro, o gestor que sai é substituído por um desafeto político, um adversário político, que, independente desta condição, lhe causa certos entraves. Neste caso, no caso concreto, eminente conselheiro Érico Desterro, neste caso concreto, a gestora, de fato, regularmente citada. Entretanto, posso falar até de cadeira, porque nas notificações da engenharia, que foi a notificação em que procurei atuar, os processos que dizem respeito às obras, eles tiveram que ser fotografados de celular. Houve um pequeno acesso a esses processos, mas houve toda uma sorte de empecilhos para a obtenção de cópias desses processos, para, inclusive, responder à notificação da engenharia. Muitos desses processos foram fotografados por celular e estavam em péssimas condições de serem trazidos para o tribunal, primeiro porque o próprio protocolo iria rejeitar aquelas cópias ilegíveis, cópias que estavam muito negras, cópias que estavam realmente muito mal tiradas. Então, mais tempo se depreendeu para que se pudesse formalizar, se pudesse ter cópias mais legíveis, mais aptas a serem apresentadas a essa corte. Entretanto, Excelência, parece à defesa que, mesmo intempestivamente, esses documentos que dizem respeito às obras e que a DICOP
já impunham uma glosa no valor de 2.193.000 e uma fração, esses processos, esses documentos que deram entrada nesta corte em 26 de março deste ano, parece-me que esses processos não foram entranhados esses documentos não foram entranhados ao processo de prestação de contas. Com certeza, esse é um processo digital. Não sei, a defesa não teve como obter a informação se ainda estavam sendo digitalizados, se chegaram ao departamento, à diretoria de engenharia, porque eram muitos documentos mesmo. Uma cifra de 2 milhões requer uma quantidade muito grande de papel para que possam ser comprovados. Então, o apelo que a defesa faz desta tribuna, Excelência, é um apelo também ao plenário, é que se Vossa Excelência chamar o processo à ordem e verificar se esses documentos da engenharia, ao menos esses documentos, porque os da comissão de inspeção que foram fiscalizar a contabilidade, a prestação de contas, e se realmente esta notificação não foi respondida, se ao menos estes documentos da engenharia, eles foram apresentados a Vossa Excelência, se Vossa Excelência deferiu a juntada ou não desses documentos, porque como a glosa é de um valor considerável, eu venho aqui obsecrar a Vossa Excelência ao plenário que defira a oportunidade para que esses documentos sejam apreciados. Se eles tiverem um condão de afastar esta glosa, porque eles podem até não estar instruídos no rigor que a diretoria de engenharia tem exigido dessas obras, e exigência muito justa dentro da lei. Mas eles, ao menos, demonstram a existência das obras, o que, em tese, afastaria esta glosa. Então, é apenas esse o pedido que venho fazer da sustentação oral e requerer a Vossa Excelência, com a aquiescência do plenário, para que seja dada uma decisão, uma deliberação acerca desses documentos que foram juntados. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Obrigado. Presidente, eu peço vista desse processo. Vista concedida por... Eu apenas estou aqui pensando, com os meus botões, se, iniciado o julgamento, cabe agora ainda a vista ao Ministério Público, aos conselheiros. Ainda há pouco, sim, ao Ministério Público, eu confesso que também não... Se for para o conselheiro Miquiles... Mas eu que vim de lá, como diz aquela poetisa, eu vim de lá pequenininho. Não serei eu que vou obstar a atuação ministerial. Apenas eu quero fazer o seguinte registro. Esse processo é do ano de 2012, exercício de 2012. Entrou no tribunal, portanto, em março de 2013. Está sendo trazido a julgamento um ano e pouco depois, que é exatamente o que nós queremos limite, né? Que aconteça com todos os processos do tribunal. Já que é um processo eletrônico, é um processo em que só não veio antes porque nós concedemos prorrogação de prazo, inclusive para a defesa, que não foi acatado. Quer dizer, mesmo com prorrogação de prazo, a defesa não trouxe no prazo os documentos. Bom, mas eu faço o registro de que, da minha parte, como relator, trouxe o processo para julgamento, pronto para julgamento, no mês de maio de 2014. Mas há um pedido de vista, eu espero que esse processo retorne à pauta, porque isso é uma preliminar. É verdade, é isso que eu ia indagar você. Isso é uma preliminar. O que pede o doutor Juarez, por quem tenho grande admiração, é apenas que esse tribunal agora decida se transforma o julgamento em uma diligência, não é? E permita que esses documentos sejam levados aos autos e examinados ainda agora, nesse momento. É o que ele pede. Se o tribunal deliberasse logo isto... Mas é isso que eu ia pedir a Vossa Excelência, senhor procurador. O pedido de vista a Vossa Excelência está mantido. Entretanto, há uma antecedência.
É a preliminar do advogado que pede juntada de documentos para análise do relator. Mas eu indago ao Sem eu Ministério saber- Público se ele gostaria de se pronunciar sobre essa preliminar. É isto? Porque eu acho que, então, é perfeitamente correto o pedido de vista dele. Conselheiro relator, presidente, a questão diz respeito justamente a um ponto que o advogado trouxe na sua sustentação. Um órgão aqui conhecido por DICOP, eu preciso realmente ver o que tem nos autos, porque este pleno do Tribunal de Contas já se manifestou contra a impossibilidade desse órgão atribuir, fazer notificações e mandar recolher valores, esse tipo de atitude. Isso já foi decidido aqui pelo próprio pleno. Tá? Posso fazer uma pesquisa da ata e da hora que isso foi feito. Então, eu gostaria de ter vista dos autos justamente para aferir essa situação, se isso permanece sendo feito por esse órgão. Essa questão. Eu reitero o pedido de vista, mas me curvo à decisão. Não, será? Então, acho que o processo... Eu quero só moderar, porque eu acho que a antecedência da preliminar sobre a vista é um fato. Por exemplo, se Vossa Excelência não concordar com a preliminar, eu já remeto para o procurador. Não, eu não concordo com a preliminar. Isso deve ser objeto de deliberação do plenário, não do relator. Acho que deve o processo ir ao Ministério Público, porque ele deve se manifestar sobre a preliminar. É uma prerrogativa ministerial, de fato. Agora, eu quero fazer a seguinte observação. Primeiro, não é o caso, eminente procurador, do DICOP ter imputado isto ou aquilo. O DICOP emitiu um laudo, como deve fazê-lo em todos os processos, após a análise que fez, e entendeu que certas obras não estavam comprovadas. Então, não há nenhum reparo a fazer, na minha opinião, a atuação da DICOP. Primeiro. Segunda observação. Eu não entendo que o tribunal tenha deliberado que o DICOP não pode fazer notificações prévias e, desde já, imputar valores para, querendo o responsável, devolvê-los. Entendo que é possível, sim, isto acontecer. E, no que me diz respeito como relator, eu acho que deve ser assim mesmo. Na primeira notificação que o DICOP faz, e orientei, inclusive, as comissões que estão no interior agora, que são da minha relatoria, lá no interior, fazer a notificação prévia e, desde já, imputar valores e dizer ao gestor que, se ele quiser recolher aqueles valores, que recolha. Porque o meu objetivo aqui é tornar o mais rápido possível, ou mais rápida possível, a tramitação processual, de maneira que nós consigamos atingir aquilo que nós nos propusemos a fazer, ou seja, tornar os julgamentos aqui das prestações de contas mais rápidos. Né? Então, da minha parte, Vossa Excelência sabe que contará. E, por isso, é que tenho autorizado as comissões, a DICOP, aos órgãos técnicos, que, identificadas preliminarmente as impropriedades e quantificadas essas impropriedades, imediatamente haja a notificação e o gestor, querendo recolher isto, recolha, ou, entendendo que não são impropriedades, que não deve nada a ninguém, se defenda. Agora, o que não é possível é o sujeito não fazer nenhuma coisa, nem outra. De memória e em memória ausência, o conselheiro Lúcio Albuquerque levantou essa premissa que nenhuma notificação poderia ser feita sem que o presidente do processo, o relator, tivesse conhecimento ou desse autorização. Vossa Excelência foi divergente e disse, nos meus processos estão autorizados. Sim, mas foi um comportamento, o comportamento do colégio foi no sentido de que não se fizesse um engenheiro, um técnico, a revelia do presidente do processo, no caso o relator, o conselheiro, o auditor, esta notificação em valores financeiros,
sanando, inclusive, o processo. Quer dizer, ele tornou-se uma autoridade superior ao relator. Eu só estou de memória do que foi decidido aqui, com o reparo de Vossa Excelência, a decisão do colégio. Vistas concedidas ao Procurador-Geral, doutor Carlos Alberto. Prossigo. Conselheiro Érico, os demais processos de vossa pauta estão aprovados. Conselheiro Ari Moutinho Júnior, Vossa Excelência, tem o primeiro processo, número de 10.313, de 2013, que o 13 o abençoe. Destaque, Érico Desterro, conselheiro. Presidente, vou pedir vista desse processo também. Vista concedida no 10.313 ao eminente Procurador-Geral. Eu já tinha concordado com o destaque do conselheiro Érico, mas tudo bem. O procurador mantém o seu pedido de vista? Concedido. Processo número 4.956, 2013. Ari Moutinho Júnior, relator. Recurso de reconsideração. Destaque, Érico Desterro. Discorda do relator. Com a palavra o relator. Cede ao vista, conselheiro Érico. Claro. Senhor presidente, eu retiro o destaque desse processo. Eu estou concordando com o voto do eminente relator. Presidente, perdão. Doutor Érico é o 10.313? 4.956. Não, esse 13 já foi afastado. 4.956, 2013. Não, eu vou ficar com o voto do relator. Pacificado. Não tendo discordância, dou por aprovado. O processo número 4.565, com o voto Ari Moutinho. 598. Reconsideração. Vânia Tereza Assis. Destaque, eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, eminente conselheiro Raimundo Miquiles. O meu voto de destaque é para manter a decisão apenas quanto à ilegalidade da contratação temporária, mas excluindo a multa. Eu acato, presidente. Pacificado. Pacificado. Não, eu voto contra. Eu também, excelência. Só um minuto. Eu voto com o Me perdoe. conselheiro relator, antes da modificação. Eu também, excelência. Não, Eu fiquei perdido. Não vou. susto. É a rebeldia da esquerda. Eu fiquei sem norte, porque É a eu concedi a rebeldia da palavra direita. ao doutor Ari, este concedeu a palavra ao Raimundo Miquiles, os senhores também a tomaram. Excelência. E eu fiquei sem o No tal. voto original, eu tinha mutado a gestora em R$ 2.192,06. E eu acatei a sugestão do eminente conselheiro Raimundo Miquiles em excluir a multa. O eminente decano Júlio Cabral e o eminente conselheiro Érico mantiveram a multa originária. Então, Eu acompanho Vossas Excelências pela esquerda. E proclamo o resultado do voto do relator. Por maioria. Perdoe-me. Esgotamos a pauta do conselheiro Ari Moutinho. Pedido de vista em que processo? No 5.433. Muito obrigado. 5.433, vista ao conselheiro Miquiles, de 2013. Excelência, Vossa Excelência está impedido. Neste também? Sim, senhor. Neste decorrido? Sim, não, neste agora. No que se segue. Conselheiro Ari Moutinho, é uma honra. Doutor Érico, passei a presidência ao conselheiro Ari, ele é o relator. decano preside. Vossa Excelência assume. Seria o... Decano. Não, seria o corregedor, mas ele não está. Eu peguei o furo do Paracuba. Qual é o processo, finalmente? Excelência, é o processo 5.433 de 2011. Mas ele É está um pedido de vista. Perdão. Não. É, Como? Excelência. É um pedido de vista, É só um para pedido de dizer, vista, concedo só que- vista ao conselheiro Raimundo Miquiles. Resolvido. Só que eu não posso presidir, porque é meu presidente. Assuma a presidência, concedo vistas ao nobre conselheiro Raimundo José Miquiles e devolvo a presidência. O conselheiro Josué Filho volta a ser o presidente da corte. Auditora Yara Santos.
Pauta aprovada por não ver nenhuma observação em contrário. Idem a Vossa Excelência, auditor Mário José Moraes da Costa Filho. Presidente, eu havia pedido a retirada de pauta desse processo. E atendido foi. Obrigado. Eminente auditor Alípio Reis Firmo Filho. Processo número 913, 2014. Senhor presidente, É este o processo? isso. São 3 processos, na verdade. 4 processos. Mas eu queria apenas tirar de pauta Pois não. o 911, 2014. Concedido. Obrigado, senhor. Vamos aos que Vossa Excelência vai relatar para ganhar tempo. O primeiro é o 913. Destaque a Raimundo Miquiles. Juruá. Prazo do envio de relatórios resumidos de execução orçamentária referente ao primeiro e segundo bimestre. Deve ser de 2013. Isso. Excelência, eu acho que dá para julgar em bloco. 913, 12... Um é Juruá, outro é Canutama, e finalmente o último é do diretor de águas. Vossa Excelência, proceda, Tá. como entender. A proposta do eminente conselheiro, assim como do Ministério Público de Contas, que atuou na pessoa do procurador João Barroso, é no sentido de que esse processo seja apenas juntada às contas anuais das municipalidades. Lembrando que ele trata de multa, né, de atraso no envio e não envio de relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, dados os GFIs. E eu ouvi atentamente que no início dessa sessão, o Procurador-Geral fez um apelo no sentido de que, se pudéssemos conferir eficácia, praticidade aos processos que punem o gestor pela não observância da lei da transparência, da lei de acesso à informação, enfim. E eu sou por essa linha também, Procurador-Geral. O Tribunal faz o acompanhamento durante o ano todo, exercício 2013, identifica que o gestor não cumpriu determinados dispositivos legais que são imprescindíveis à transparência pública e entendo que o tribunal deva atuar de pronto para coibir essa prática. Não esperar apenas juntar a conta para depois analisar o processo em conjunto. Uma preocupação aqui do procurador João Barroso foi no sentido de gerar no futuro um bis in idem. Creio que não. Uma vez que aplicada a multa nos termos aqui propostos, esse processo será juntado às contas anuais. E, na ocasião, o relator das contas poderá analisar os 2 processos, o de contas anuais e o processo de fiscalização, e, a partir daí, separar um do outro, a fim de que não incorra numa dupla penalidade do gestor. Então, por conta disso, eu vou divergir de uma forma respeitosa do conselheiro Miquiles, também de uma forma respeitosa a proposta do Ministério Público de Contas, e estou aplicando multa e determinações à origem nos processos 902/2014 do município de Canutama, no processo 913/2014, município de Juruá. Em síntese, é isso, Excelência. Trata-se de proposta de voto. É proposta de voto, Excelência? É proposta de voto do auditor Alípio. Ok. E Vossa Excelência quer o julgamento em bloco, auditor? Isso. Também no consecutivo, que é o mesmo fato, punição por publicação do relatório de execução fiscal orçamentária primeiro e segundo bimestre e atualização no transparência dos municípios do Juruá e Canutama, nos longínquos municípios. Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, tem voto visto, tem destaque. Destaque, eu estou concordando com o ministro
Ministério Público, são 37 anos de tribunal e eu conheço mais ou menos o que acontece nesse caso. Então, por isso, eu estou propondo que esses processos sejam pensados à prestação de contas anual. Para que, num só julgamento, Exatamente. os 2 coelhos com tiro sejam alcançados. Discussão. Submeteria aos votos. Decano, e tenho que acostumar-me com esse título, Júlio Cabral. Vai ser difícil substituir o meu amigo. Excelência, eu penso assim como relator nessa questão. Eu estou com o doutor Alípio. Meu voto é com o doutor Alípio. Eminente conselheiro Érico Desterro. Nós estamos julgando quais processos? 3 ou 2? Os 2, 913 e 912, ambos atraso. Eu voto com a proposta. Com a proposta de voto. A proposta de voto tem 2. Conselheiro Ari Jorge. Moutinho da Costa Júnior. Perdoe-me. Foi para exaltá-lo com duplo nome. Vossa Excelência vale por 2 ou 3, no mínimo. Talvez pelo peso. E pelo sorriso. Excelência, eu até não pelos 37 anos do conselheiro Miquiles, mas por ter tido a oportunidade de conhecer o continental estado do Amazonas, eu voto com a divergência do conselheiro Miquiles e com o posicionamento do Ministério Público. Eu acompanho Vossas Excelências mais uma vez à esquerda, e o que o Ministério Público é favorável ao pensamento dos autos, apenas isso. Nós não estamos julgando mérito no momento. Esse time de futebol não adianta. 913 e 914, por maioria, prevalece o voto... 913 e 912. Desculpa, 912, 913, a divergência. Quem passa a ser o relator da matéria? Excelência. O voto vista foi derrubado. Está proclamado o resultado. Certo. Não estou discutindo o resultado. Eu só fico pensando comigo o seguinte, porque eu tenho visto aqui diversas pessoas votando, diversos conselheiros votando, assim. Não aplicou a multa, agora nós vamos aplicar a multa? Quer dizer, quando a proposta é para aplicar imediatamente a multa e para coibir, aí, não, vamos a pensar a prestação de contas. Aí demora a prestação de contas ser julgada. Aí lá adiante diz, mas agora ninguém vai mais aplicar essa multa. Apenas eu espero que o tribunal, então, mude essa postura, né? De, quando for a prestação de contas, por exemplo, o conselheiro Júlio Pinheiro é um que argumenta o tempo inteiro sobre isso. Se fosse uma multa imediatamente após o problema, eu acompanharia. Agora eu não acompanho. Então, é o meu caso. Só tem que ficar refletindo sobre isso. Mas, evidentemente, está deliberado assim. Mas acho que a proposta do Procurador-Geral, a ideia do Procurador-Geral e o que veio na proposta, me parecia mais acertado. Mas respeito, claro, evidentemente, como não pode ser de forma diferente, a deliberação do plenário. Eu só queria dizer, o mesmo direito que o conselheiro Érico teve, Vossa Excelência o terá, mas a matéria é vencida, o voto está proclamado. Só uma informação. Veja só, aqui no Brasil, nós não temos um órgão central para cuidar da aplicação e da cobrança da lei de acesso, da lei de transparência. Qualquer um pode cobrar, qualquer pessoa, né? Isso não impede, inclusive, por exemplo, nesse caso concreto aí, que um cidadão vigilante, alguma pessoa, possa entrar com uma ação popular ou ir ao Ministério Público Estadual, né, e pedir um provimento e o judiciário venha a determinar, a assinar prazo para que a pessoa possa fazer isso aí e colocar as informações que a lei manda colocar. Essa questão aí, com todo respeito, ela não dá para transigir, não é uma questão de vontade das pessoas, é a lei que diz. A lei diz assim, não diz, podem ser cortadas as transferências voluntárias, diz que será cortada as transferências voluntárias. Aqui eu estou falando para um colegiado de experts, mas para os leigos, transferências voluntárias são órgãos ou são recursos provenientes de convênios. É o que mais areja o orçamento dos municípios. Eu só queria deixar essa observação. Já que o procurador se manifestou... Mas a matéria é vencida. Sim, mas eu gostaria apenas de esclarecer
que nós estamos votando aqui é o atraso na entrega do relatório resumido da execução orçamentária. E a atualização do portal. Que nada impede que, na ocasião da liberação de um recurso de um determinado convênio, a entidade repassadora observe que nessa transferência voluntária ele deixou de cumprir e não libera o dinheiro. Então não será a multa do Tribunal de Contas que vai obstaculizar, por exemplo, o repasse de um recurso, qualquer coisa assim. É a minha avaliação. Eu me permito fazer uma pergunta. Doutor Alípio, auditor, Vossa Excelência é o relator das contas desses dois municípios? Sim. É o relator? Canutama, sim. Cabe a Vossa Excelência a celeridade e a manutenção para que o julgamento uno seja feito. O tribunal não entrou no mérito. Prossigo. O recurso final de Vossa Excelência é o 900 e... Desculpe-me. Excelência, uma questão de ordem. Pois não, eu peço vista do processo 373. 5.653 de 2013. O doutor Alípio não retirou de pauta? Ele retirou o 911 de 2014, concedido o pedido de vista ao conselheiro Érico Desterro. O processo final de Vossa Excelência em destaque, não tem destaque, é apenas o ACP, matéria pacificada, o voto do relator prevalecente pela irregularidade e alcance e multa, alcance de R$ 99.726,61. Esgotada a pauta da ordinária. Eminente conselheiro Ari Moutinho, quando Vossa Excelência honrou esta casa, semana passada, em que não pude aqui estar presente, foi pedido vista. Há um pedido de vista do conselheiro Raimundo Miquiles no processo para a proposta da criação de uma comissão permanente que atue com exclusividade na execução de auditorias independentes. Conselheiro Miquiles, Vossa Excelência aborda ou permanece em vista? A minha manifestação nesse processo foi disponibilizada também no sistema. E eu estou propondo que essa matéria seja objeto de um estudo mais minucioso sobre o assunto pela SESEX e pela presidência, para poder ver a julgamento do processo. Yara, eu quero retirar de pauta o processo consecutivo. Nos limitaremos nesta pauta ao julgamento. Coloca em discussão. Qual processo, gente? Eu não sei qual é o processo que está em julgamento. Eminente conselheiro Érico, não. Esse eu tirei de pauta porque eu fui dar uma lida aqui, não casa, não harmoniza o escrito com... Esse julgamento, como eu disse, preside o conselheiro Ari Moutinho, pelas razões de não ter estado quarta-feira, que trata-se da proposta de criação de uma comissão permanente que atue com exclusividade na execução de auditorias independentes. Eu confesso que eu até preferiria que essa matéria não fosse abordada, porque eu tenho que vê-la. Eu só não presidi por ausência, né? Peça vista. Não, basta que Vossa Excelência tire de pauta. Presidente, acho que Vossa Excelência é que é o relator da matéria. O fato... Pois é, isso que eu estou... Faltando Vossa Excelência... Eu estou me sentindo incapacitado de fazer o relato. Então, retire o processo perfeito, de pauta. É o que eu estou pedindo ao conselheiro Ari, para para tirar de pauta. Devolva a presidência a Vossa Excelência. Tá bom. Indago ao plenário se há alguma observação dos 7 processos administrativos que estão aqui. Averbação, aposentadoria, abono permanência, devolução de desconto, licença especial, indenização. Senhor presidente, esse último processo aí... O 7. É porque eu não encontrei disponibilizado, eu não tive condição de ler o voto. Perfeito. Mas eu não sei qual é a situação dele. Processo 1378 de 2014. Se me derem aqui rápido, eu resolvo isso. Isso é aquela parceria Tribunal Serfaz, visando a melhoria da arrecadação do Estado e dos controles e procedimentos relacionados
IPM. Eu até prefiro, conselheiro, que Vossa Excelência examine até por nós, todos. Eu fiquei fora do ar, realmente, né? E, como tal, me sinto sem condição para tal. Via estar concedido ao conselheiro Érico. É um grupo de trabalho que funcionou por 4 meses, que é gratificação. Estão querendo receber a gratificação pós efetuado esse trabalho. Nós devíamos ter pedido antes. Sim, mas aí nos remete, né? A Vossa Excelência e a mim. O grupo que funcionou com Vossa Excelência e agora a cobrança a mim. Então, tenho que saber se nós estamos harmonizados no entendimento e assim será. Bem, vamos, eminente vice-presidente Ari Moutinho. A pauta consta o recurso inominado interposto por Marcondes Gil Nogueira. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se do recurso nominado interposto pelo servidor Marcondes Gil Nogueira, em face à decisão administrativa 200/2013. Não houve nenhuma manifestação, então entendo que está aprovado conforme... Eu só gostaria de saber o seguinte: é um recurso contra uma decisão relatada por mim, não é? Excelência, foi questão de 2 meses de férias. Que ele trouxe lá da Polícia Civil. E Sim. eu votei contra. Não é isso? Sinceramente, eu não me recordo. Eu posso pegar o processo e verificar. É melhor isso só aqui. para saber se eu estou impedido, porque se fui Tá. eu o relator, eu não posso me manifestar. Pode. Enquanto isso, eu gostaria de consultar o plenário para a possibilidade, já num preâmbulo inicial, de, conselheiro Miquiles, já conversei com o conselheiro Érico, conselheiro Cabral, né, de fazermos a nossa reunião terça-feira, porque a nossa pauta hoje tinha como principal ator o eminente conselheiro Júlio Pinheiro, a quem já confirmei que terça-feira estará aqui, com cerca de 50 processos. Como eu preciso ir ao médico quarta-feira em São Paulo, tenho que beber alveol na terça, eu queria pedir a Vossa Excelência para marcar a próxima reunião para o dia 20. De acordo. O decano. Pois não, Excelência. Eu De acordo. estou a pedir. Qualquer coisa que seja Terça-feira, pedido, Excelência, nossa realmente reunião será concordo. terça-feira, dia 20. Concordo. Vossa Excelência está impedido. Bom, então eu estou meu impedimento nesse processo. O relato é de Vossa Excelência? Sim. Ouço-lhe. Eu concedi os 2 meses, Excelência, de férias. Eu vou fazer isso. Concessão. Depoimento. O eminente... Aliás, Vossa Excelência é o presidente do processo. O seu voto é Vossa Excelência. Não houve destaque, Excelência. Aprove e devolva. Está aprovado, devolvo a presença, Vossa Excelência. Eu aceito honrado. Também o faço de forma a cumprimentar Vossa Excelência, marcando a próxima reunião para terça-feira e agradecendo a Deus pela harmonia de nossa reunião de hoje. E convido os presentes a tomarem um café que era para nos ser servido pós-missa, mas como nem o nosso querido Raimundo Miquiles compareceu à nossa missa das Mães e da Páscoa, eu agora quero, em comunhão com todos, celebrar essa confraternização. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Próxima reunião, terça, no horário regimental.